Qual é a pior coisa que já fizemos com o planeta? A resposta é difícil de ouvir, e muitas pessoas se afastam dela, porque entra em conflito com algumas de nossas crenças mais queridas: a agricultura. A agricultura é a maior causa de destruição de habitats, a maior causa de perda de vida selvagem, a maior causa de extinção do mundo. Ela causou aproximadamente 80% do desmatamento nesse século. Apenas 29% do peso das aves na Terra consiste em espécies selvagens. E o restante são aves de criação. Apenas 4% dos mamíferos em peso são selvagens. 36% são representados pelos seres humanos. Os outros animais criados em fazendas representam os outros 60%. Sim, todos nós precisamos de comida e todos nós precisamos de agricultura. Mas isso não deve nos impedir de reconhecer que também é uma das principais causas do colapso climático, da poluição da água e da poluição do ar no mundo. Mas, também o mais importante, é a principal causa do uso da terra. Agora começamos a ver a terra como talvez a questão ambiental mais importante de todas. Cada acre de terra que usamos para nossos próprios propósitos é um acre que não pode sustentar ecossistemas selvagens, como florestas, áreas úmidas, savanas, das quais a grande maioria das espécies do mundo depende. É o nosso uso da terra que, acima de tudo, está impulsionando a sexta grande extinção de espécies. Agora, existem algumas soluções emocionantes e transformadoras para essa grande crise. Quero dizer, algumas delas são de tirar o fôlego e têm potencial de resolver vários problemas ao mesmo tempo. Mas para entendê-las e a necessidade delas, primeiro precisamos entender a amplitude e a direção do sistema alimentar global. Nós criticamos o crescimento urbano desordenado, e com razão. Mas todas as nossas casas, empresas e infraestrutura ocupam apenas 1% de terra do planeta. O crescimento agrícola é uma ameaça ecológica muito maior. A agricultura ocupa 38% da terra do planeta. A maior parte do restante, a propósito, são áreas protegidas, como florestas, desertos, gelos e montanhas. Portanto, temos essa enorme quantidade de terra sendo ocupada. Muitas pessoas reclamam da agricultura intensiva e dos danos que ela causa a nós e ao nosso mundo. E esses danos são reais. Mas também são reais os danos causados pela agricultura extensiva, que significa usar mais terra para produzir uma certa quantidade de alimentos. Agora, eu sei que alguns de vocês ficarão um pouco chocados com essa afirmação, mas o produto agrícola mais prejudicial de todos é a carne de pasto. Isso se deve à expansão agrícola que ela causa. Você se lembra dos 38% de terras usados pela agricultura? Apenas 12% de terra é ocupada por cultivos. Os outros 26% são usados para pastagem, principalmente para gado, ovelhas e cabras. Nossa crise ambiental não é causada pela agricultura intensiva ou pela agricultura extensiva, mas sim por uma combinação desastrosa das duas. O problema não é o adjetivo, é o substantivo. A própria agricultura está ameaçada pelos danos ambientais que ela contribuiu, como o colapso climático e a depredação do solo, mas pode haver uma ameaça ainda maior ao nosso abastecimento de alimentos. É possível ver a maior ameaça que o sistema alimentar global enfrenta como o próprio sistema alimentar global. Está começando a se parecer um pouco com o sistema financeiro global no período que antecedeu 2008. Por muito tempo, pensamos que estávamos vencendo a fome. Entre a década de 60 e até 2014, a fome estava diminuindo de forma relativamente constante. Mas então, em 2015, a tendência começou a se inverter, e o número de pessoas cronicamente desnutridas começou a aumentar e continua aumentando desde então. Surpreendentemente, esse aumento começou quando os preços mundiais dos alimentos estavam caindo. Então, o que está acontecendo? Bem, o sistema alimentar global, assim como as finanças mundiais, é um sistema muito complexo. E sistemas complexos se comportam de maneiras contraintuitivas.
Eles são resilientes sob certas condições, porque há dinâmicas auto-organizadas estranhas que os estabilizam. Mas se eles são pressionados por um extremo estresse, então essas mesmas dinâmicas auto-organizadas podem começar a transmitir choques pela rede. E além de um certo ponto, eles podem levar toda a rede além do seu limite crítico, causando um colapso do sistema de forma repentina e irreversível. Nos últimos anos, os elementos cruciais da resiliência sistêmica, como redundância, modularidade, interruptores de circuito e sistemas de backup, foram eliminados pelas estratégias corporativas. Segundo uma estimativa, apenas 4 empresas agora controlam 90% do comércio global de grãos. Apenas 4 culturas, que são trigo, arroz, milho e soja, respondem por quase 60% das calorias produzidas pelos agricultores. E a produção dessas culturas para exportação tornou-se altamente concentrada em alguns poucos países, incluindo Rússia e Ucrânia. As nações se polarizaram em superexportadoras e superimportadoras. E grande parte desse comércio passa por pontos vulneráveis de estrangulamento, como os estreitos turcos e os canais de Suez e Panamá. Se o bloqueio do canal de Suez em 2021 pelo gigante navio porta-containers tivesse coincidido com o fechamento dos estreitos turcos em 2022 devido à guerra da Ucrânia, a cadeia alimentar de centenas de milhões de pessoas poderia ter sido interrompida. A razão pela qual a fome está aumentando parece ser que, à medida que o sistema alimentar perdeu sua resiliência, mais e mais choques contagiosos estão sendo transmitidos por ele. Agora, gente, nas nações ricas, mal notamos os choques causados por especulações desenfreadas e proibições de exportação e gargalos e outras questões semelhantes. Até 2020, quando o Covid começou a nos conscientizar de alguns dos problemas que estávamos enfrentando. Mas esses choques, por anos, têm atingido as nações mais pobres e com moedas mais fracas, que estão no final da fila, vamos dizer assim. E o que eles perceberam é que os preços locais dos alimentos podem disparar, mesmo quando os preços globais permanecem baixos. Agora, esses problemas provavelmente só vão piorar à medida que o sistema se torna menos estável e possivelmente se aproxima de um limite crítico. Os governos impediram que os bancos entrassem em colapso, resgatando-os com o dinheiro futuro, mas você não pode resgatar o sistema alimentar com alimentos futuros. Portanto, enfrentamos 2 enormes problemas aqui. Um é o dano ambiental causado pelo sistema alimentar. E, em segundo lugar, a possibilidade de que o próprio sistema possa entrar em colapso. Poderia haver uma solução para ambos esses problemas? Podemos encontrar uma maneira de alimentar o mundo sem devorar o planeta? Bem, existem algumas teorias novas e fascinantes para o cultivo de alimentos, que estão sendo desenvolvidas por agricultores e cientistas. E uma delas são as culturas de grãos perenes, que estão sendo desenvolvidas especialmente pelo The Land Institute, em Salina, Kansas. Se pudermos cultivar grãos em plantas que permanecem no solo de ano em ano, podemos reduzir muito o dano ao solo causado pela aração e a quantidade de pesticidas, herbicidas, fertilizantes e irrigação necessários para estabelecer novas culturas. Outros agricultores estão encontrando maneiras incríveis de aumentar seus rendimentos sem usar fertilizantes ou esterco. Cruciais como são todas essas descobertas, elas só podem ser soluções parciais para os problemas que enfrentamos. Porque talvez nossa tarefa mais urgente seja substituir os alimentos ricos em proteínas e gorduras que atualmente obtemos de animais e de culturas como soja e óleo de palma. Se o maior problema causado pela agricultura é a quantidade de terra que ela utiliza, então talvez a maior solução ambiental seja deslocar a produção de alimentos da terra para a fábrica. Agora eu percebo que é outra afirmação chocante. Muitas pessoas têm aversão à ideia de alimentos produzidos em fábricas, esquecendo-se um pouco de que quase todos os alimentos que comemos passam por uma fábrica em algum momento de sua produção. Na verdade, a grande maioria dos alimentos que comemos é criada em fazendas industriais. Em Helsinki, na Finlândia, existe uma empresa chamada Solar Foods.
que está usando uma técnica chamada fermentação de precisão para criar uma farinha rica em proteínas a partir de uma bactéria do solo que consome hidrogênio. Essas farinhas, que têm um teor de proteína de cerca de 65%, poderiam ser a base de alternativas muito melhores, alternativas mais baratas, mais saudáveis, aos produtos de origem animal. Na verdade, elas poderiam desencadear uma nova culinária inteira, uma mudança tão profunda quanto a Revolução Neolítica. O mais importante, elas requerem apenas uma fração mínima de terra e uma quantidade mínima de água e fertilizantes necessários para cultivar plantas ou criar animais. E é por isso que vejo a fermentação de precisão como talvez a tecnologia ambiental mais importante já desenvolvida. As bactérias multiplicadas pela Solar Foods usam hidrogênio de maneira semelhante às plantas usam a luz solar. Se pudermos substituir as proteínas que atualmente obtemos de carne e secreções de animais por proteínas e organismos unicelulares, poderíamos liberar vastas áreas do planeta de nossos impactos, restaurando florestas, pântanos salgados, pântanos de água doce, manguezais, estepes e savanas, e por aí vai. Essa grande reintegração poderia interromper a sexta grande extinção, poderia salvar os sistemas da Terra, poderia retirar grandes quantidades de dióxido de carbono da atmosfera. Além disso, poderia ser a única chance que alguns países têm de quebrar sua perigosa dependência de exportação de lugares distantes. Muitos dos países que estão mais em risco de fome, em massa, não têm terras férteis e água suficiente para produzir os alimentos necessários pela agricultura. Mas tem bastante de outra coisa, luz solar, que é o que você precisa para sustentar a produção de alimentos baseada em hidrogênio. Temos a possibilidade aqui de resolver duas de nossas grandes crises existenciais com a mesma estratégia. Ao deslocar a produção de alimentos ricos em proteínas da fazenda para a fábrica, poderíamos ajudar a resolver esses grandes problemas de fome e extinção. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e nos vemos em uma nova oportunidade.